Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 17, onde a palavra diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsarmos? E Jesus lhe disse: Por causa da sua pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada a vós será impossível. Mas se estas castas de demônio não se expulsas, senão pela oração e pelo jejum. Glória a Deus, né, meus irmãos? Mais uma vez, Jesus falando, né, da fé, da nossa fé, né, nele, naquilo que buscamos e pedimos a ele, né? Aqui os discípulos foram expulsar um demônio, né, de uma certa pessoa, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E eles perguntaram, né, a Jesus, por que eles não conseguiram expulsar? Jesus respondeu para ele dizendo que ele estava com a fé pequena, né? Com a fé pequena. Sem fé é impossível, né? Conseguir qualquer coisa da parte de Deus. Ainda assim, quanto mais expulsar o inimigo, e você tem que ter autoridade, né? Tem que ter fé, sua fé tem que estar grande naquilo que você vai fazer, porque se você não tiver fé, nada acontece. Quando o Senhor Jesus se referiu a eles, né, que ele estava foi por causa da fé pequena, e o Senhor comparou, né, a fé deles. Se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim eles conseguiam, porque se o Senhor Jesus falou isso para eles, era porque a fé dele ainda era menos do que um grão de mostarda. E olha que o grão de mostarda é pequeno. Mas quando o Senhor compara a fé de alguém com o grão de mostarda, é porque ainda assim que tua fé é pequena, mas seja ele compara igual o grão de mostarda, você consegue. Porque o grão de mostarda, na nossa visão, ela é pequena realmente. Quem conhece o grão de mostarda sabe que é muito pequenininha. Quem já viu, ela é muito pequena. Mas ela é pequena ali, só aquele grãozinho. Quando você vai plantar aquela semente ali, a árvore se torna grande. É uma árvore muito grande, linda, maravilhosa. Nem se compara ao tamanho daquele grão que você vê ali tão pequena. Então a fé deles aqui diante dos olhos de Jesus era bem menos do que o grão de mostarda, então era quase nada. Então era impossível para eles expulsar o demônio. Tanto que Jesus disse a eles: tem casta de demônio que só é expulsa com oração e jejum. Então, se a gente não orar e jejuar em algo que a gente vai fazer e a gente não tiver fé, a gente não consegue. Meus irmãos, quando a gente tiver algo para fazer, a gente tem que pedir direção a Deus. Se você tem uma oração para fazer por alguém, você não pode chegar lá de qualquer jeito. Você tem que se preparar espiritualmente antes. Primeiro que você tem que ter fé para fazer aquilo que você vai fazer, porque senão nada adianta. Imagine aqui aquele endemoniado como riu da cara daqueles discípulos, né? Porque um tentaram de um jeito, outro tentaram de outro e nada. E o inimigo permaneceu naquele homem. Assim somos nós, servos de Deus. Se não tivermos fé em Deus para fazer as coisas, em determinadas coisas, a gente acaba sendo envergonhado pelo inimigo. Ele vai olhar para a nossa cara, ele vai dar risada. Que a gente vai estar ali tentando e nada. Por quê? Porque a gente não está com fé naquilo que a gente está fazendo. A fé está pequena.
é quase nada ali. E com a fé pequena, com quase nada, não conseguimos nada. Nem expulsar demônio, nem interceder por alguém, nem orar por uma pessoa perturbada, atribulada, nada funciona. Então tudo depende da nossa fé, porque Deus opera, mas basta a gente crer, basta a gente ter fé. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue nada da parte de Deus, né? Jesus, ele sempre está falando para nós em relação à nossa fé, né? Em relação àquilo que a gente busca da parte dele. Até isso o Senhor Jesus, ele nos ensina a gente a ter fé naquilo que está pedindo a ele. Ter fé naquilo que está buscando a ele. Se você tem um familiar que está passando por algum problema espiritual, você tem que orar antes de fazer uma oração por ele. Você tem que jejuar antes. Se você vai visitar algum irmão que está passando por alguma depressão, algum problema de saúde, você nunca pode ir assim de qualquer jeito. Você tem que se preparar antes espiritualmente. Senão nada você pode fazer. Não adianta você clamar, não adianta você orar, porque se você não tiver com sua fé firmada em Deus, ali não vai adiantar de nada. Por isso que o servo de Deus, ele tem que andar preparado. Ele tem que ter uma busca com Jesus todos os dias. Ele tem que orar, ele tem que vigiar, ele tem que jejuar. Porque demônio não sai apenas você orando, repreendendo. Não sai. Porque tem castra de demônio, como o Senhor Jesus aqui diz, que só sai com jejum e oração. É uma preparação que você vai ter ali, naquilo que você está pensando em fazer na vida de alguém. Se você, vou na casa visitar fulano que está doente. Fulano está atribulado. Fulano está perturbado. Jejuma antes, se prepara, ore antes, jejuma antes de você tomar uma decisão. Mas tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, né, imagine o sufoco desses discípulos aqui. O sufoco deles tentando expulsar aquele inimigo, e não conseguiram. Depois foi correndo para Jesus. Eles andavam com Jesus, né? E ainda assim Jesus falava com eles. Povo de pequena fé, homem de pequena fé. Em quantas passagens aqui das falas de Jesus, Jesus está repreendendo os discípulos por causa da fé, né? Por causa da pequena fé. Então, se você tem uma fé, que sua fé seja até do tamanho de um grão de mostarda, você tem fé. Porque a mostarda ali é pequena na sua mão, o grão é pequeno. Mas quando você planta ela, ela se torna grande. Então, é uma comparação que o Senhor Jesus faz. Então, aqui, na minha visão, a fé dos discípulos ainda era menor do que aquele grão de mostarda, era quase nada. Por isso que eles não conseguiram expulsar o inimigo ali daquele homem. Então, temos que ter fé, meus irmãos. Temos que crer nesse Deus. Deus mostra para a gente todo dia esse poder dele. Deus tem manifestado o poder dele todos os dias em nossas vidas. A gente sabe que Deus é Deus do impossível, né? Tanto que ele fala aqui para a montanha, né? Se a montanha pode passar de um lado para o outro, mas se você falar em nome de Jesus, é possível. Nada é impossível para Deus. Mas tudo a gente tem que crer, basta crer. Se você crê que você vai ter um milagre da parte de Deus, Deus vai fazer esse milagre. Se você crê que Jesus vai te operar, te dar uma cura, Jesus vai te curar, tudo depende da tua fé. Porque não adianta tu orar por uma enfermidade que você tem, dizendo que crê, mas está declarando, aceitando todos os dias aquela doença em você, olhando para a doença e se acomodando com aquilo que está no seu corpo. Não, tenha fé, porque a tua fé vai te salvar, a tua fé vai te curar, a tua fé vai te levantar, né?
Quantas pessoas estavam caídas e se levantou porque creu no poder de Deus, não aceitou mais aquela situação, confiou em Deus, deu um basta naquilo, teve fé e o Senhor levantou. Basta ter fé. Eu costumo dizer aqui para vocês que eu vivo pela fé. Eu creio no que eu não vejo, mas eu tenho certeza do que Deus vai fazer por mim. Eu creio, eu sou uma pessoa de fé, eu vivo pela fé. Porque eu sou assim. Se Deus me der, eu tenho fé. Se Ele não me der, eu continuo tendo fé nele. Deus é Deus em qualquer momento, dando aquilo que a gente pede ou não, fazendo ou não na vida da gente. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Então a gente tem que ter fé, crer nesse poder, para que a gente venha obter os milagres da parte de Deus. As falas de Jesus todas aqui, ele compara, tem as comparações, né, do discípulo que andava com ele e ainda assim não cria no poder dele, duvidava. Imagine, andou junto com Jesus, viu todas as maravilhas que Jesus fez, todos os milagres e ainda duvidava. Quando Jesus ressuscitou, Tomé precisou ver para crer, para ver as mãos de Jesus, para crer que Jesus ressuscitou mesmo. Então temos que crer, porque o Senhor aqui fala conosco o tempo todo de fé, né? As falas de Jesus são falas lindas, maravilhosas, ensinamento para nós. Ele manda a gente pedir, ele manda a gente buscar, ele manda a gente glorificar ele, ele manda a gente bater na porta que ele vai abrir. Ele manda a gente pedir crendo que recebe. Tudo ele aqui está mandando a gente fazer. Ele nos está ensinando aqui como é a fé, como é ter fé. Ele aqui nos ensina que para receber temos que ter fé. Para buscar ele tem que ter fé. Para receber uma cura tem que ter fé. Para receber um milagre da parte de Deus tem que ter fé. Porque se você não tiver fé no poder dele, no que ele pode fazer por você, no impossível da tua vida, você não vai receber de Deus se você não crer. Meu irmão, já teve situações que eu olhei assim para algo da minha vida e eu achava para mim, meu Deus, como é que eu vou ter isso? Diante dos meus olhos, eu achava que eu não podia realmente. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. E eu coloco nas mãos de Deus aquilo que eu não posso, aquilo que está longe dos meus olhos, longe das minhas condições. Mas quando eu creio, quando eu sei que eu tenho um Deus, que eu sirvo um Deus, que é Deus do impossível, não tem palavra melhor do que essa. O Deus do impossível, meu irmão, eu descanso, eu coloco nas mãos dele. Quando ele fala que aquele que pede recebe, aquele que crê nele, né? Aquele que bate na porta ele abre. Oxe, eu tô aqui e todo dia eu bato nessa porta, todo dia eu glorifico, todo dia eu clamo, todo dia eu peço, todo dia eu agradeço, porque eu creio nesse poder. Deus já fez coisas na minha vida que diante dos meus olhos, para mim era impossível e era mesmo, mas para ele não. Quando eu coloquei a minha fé em ação, depositei toda a minha confiança nele e coloquei de estar nas tuas mãos, ele fez e continua fazendo, continua operando na minha vida. E tem coisas, meus irmãos, que eu tenho colocado sim nas mãos do Senhor, eu tenho clamado a ele e eu creio que eu vou ver o milagre acontecer. E eu creio, é pela fé que eu vou ver o operar dele em umas situações que eu estou colocando nas mãos dele. E eu creio que no tempo dele, na hora certa, ele vai fazer, ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo a ele, colocando nas mãos dele. Ele vai me conceder esse milagre. Eu não posso viver sem a fé. Se eu viver sem a fé, o que será de mim? Primeiramente, a Deus. É tudo na minha vida. E se eu não tiver fé naquele que eu creio, naquele que eu busco, naquele que todos os dias eu estou descendo o meu joelho no chão para colocar as situações na mão dele, aquilo que eu não posso sozinho, aquilo que é impossível para mim, aquilo que é difícil de eu resistir, de eu aguentar. Isso é fé, porque se eu não tivesse fé, eu não ia abrir a boca para clamar a ele. Olha, meu irmão,
Tem situação assim que eu chego, eu digo, meu Deus, coloca assim nas mãos dele, meu Deus, está nas tuas mãos essa situação, porque eu não suporto, eu não aguento. Quando eu vejo, eu persevero ali, quando eu vejo o agir de Deus, o manifestar de Deus. Isso é crer, isso é ter fé, acreditar que Ele pode todas as coisas. Amém? Mais uma palavra de fé da parte de Deus para a vida de vocês, né? Aqui, eu sempre falo, aqui a live aqui é de fé, é para assim, aumentar, né, a fé dos meus irmãos, que meus irmãos continuem crendo nesse poder. Se você está buscando por uma cura na tua casa, continue com essa fé no Senhor, continue crendo, acreditando que o Senhor vai operar, porque nada é impossível para Ele. Se na tua família alguém está precisando de uma cura, de uma libertação, de uma porta aberta, de uma restauração de um casamento, de uma libertação de um filho, de uma filha, continue crendo nesse poder. Não importa que está difícil, não importa o tempo, não importa quanto tempo você está buscando, não importa o tempo que você está perseverando. Ainda assim que você não teve resposta hoje, mas Deus ele está te observando, Ele está ouvindo o teu clamor. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. Se Ele está em silêncio com você é porque Ele está trabalhando ao teu favor. Creia, creia no poder de Deus, que é no tempo certo vai vir a libertação para a tua casa, vai vir a restauração do teu casamento, vai vir a libertação para teu filho, vai vir a cura para aquela enfermidade que você está pedindo a Deus. Pode ter certeza, se você continuar com esta fé, colocando a tua confiança toda no Senhor, Ele vai operar ao teu favor, porque Deus é fiel. Deus é Deus do impossível. Não importa o que você está passando hoje. As lutas, ela tem um tempo certo, minhas irmãs, meus irmãos, para terminar. Nada dura para sempre. Tudo tem um tempo determinado. Essa luta aí que você está passando hoje, tem um tempo para ela terminar. Nem se preocupe. A luta, ela não dura para a vida toda, não. Ela tem tempo para começar e tempo para terminar. Porque Deus ele está no controle de tudo. Quando você crê nesse poder, confia em Deus, Deus faz, Deus opera na tua vida. Continue crendo nesse poder, continue confiando no Senhor, perseverando no teu milagre da parte de Deus. Quando alguém falar para você que para você ser curado, você tem que ofertar tanto, não acredite não, é mentira. O Senhor vai operar na tua vida de graça. Ele vai fazer o milagre de graça, Ele não vai te cobrar nada. A única coisa que Ele quer de você é a obediência e a tua perseverança nele. Deus ele não cobra para operar, para fazer milagre na vida dos servos dele, não. Aquele que anda na verdade com Ele, na obediência, Ele nunca vai te deixar só. Amém, meus irmãos? Uma boa semana para vocês, que o Senhor esteja no controle da vida de vocês, sobre a direção de tudo. Fica com Deus.